Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a escola bíblica dominical. Dessa feita está aqui mais uma vez comigo nosso pastor Elielso. Pastor Elielso. E juntamente também conosco está aqui o evangelista irmão Valnês, o Santo Varão. Amém. Hoje também vai estar conosco aqui compartilhando do ensinamento da palavra de Deus. Muito bem, irmãos. Hoje nós temos em mãos aqui a lição de número 6. A lição de número 6 vai estar tratando sobre vencendo com o bem. Essa é o nosso tema para a lição de hoje. Vencendo com o bem. Eu quero já entrar na revista por questões de tempo. Quero estar lendo com os irmãos lá em Romanos, no capítulo 12, do verso 17 ao 21. Logo após estarmos fazendo uma oração. Sim, pastor Elielso? Não, tranquilo. Hã? Tranquilo. Amém. Então, logo após estarmos fazendo uma oração, estaremos lendo o versículo 17 ao versículo de número 21 de Romanos 12. Amém, gente boa? Glória a Deus. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos neste momento, Sim, meu Deus. junto com o pastor Elielso, o evangelista Valnês, para estar nos ministrando, ó Deus, essa aula. Uma aula, ó Deus, que vamos aprendermos juntos aqui. Aqui, ó Deus, todos nós somos alunos nessa caminhada para o céu. Todos nós somos alunos, dia após dia, aprendendo da Tua palavra. Ministra ao nosso coração, ministra ao meu coração, ao coração do pastor Elielso, ao coração do evangelista Valnês. Ministra ao coração de todos os irmãos que estará nos ouvindo aí através desse vídeo. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Então, como eu disse, Romanos 12, versículo 17 ao 21. Vamos lá, junto com o irmão Valnês. Romanos 12, 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, essa é a temática. Mais uma vez, repito, vencendo com o bem. Sempre, irmãos. Aqui, essa revista, como já havíamos dito nas outras aulas anteriores, vai estar tratando sobre comportamento. Como eu devo me comportar diante de uma situação que está me fazendo mal. Eu devo retribuir com a mesma moeda? De que maneira eu devo agir? Essa revista vai estar nos ensinando, falando que vencendo com o bem. Sempre devo vencer com o bem. Amém? Aqui a introdução está nos dizendo, nos versículos do texto básico que nós lemos, da nossa lição, o apóstolo Paulo intensifica seu esforço em ensinar aos romanos a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora da comunidade cristã. Pontuando, uma vez que aqui está dizendo que existe um esforço do apóstolo Paulo em ensinar aos irmãos de Roma a tratar as pessoas de fora, ou seja, com o bem. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, por que ele não fala dos de dentro, mas dos de fora? Porque os de dentro, irmão, já é uma coisa que tem que acontecer assim, né, irmão? Ô, gente boa, tem que ser assim. Nós somos crentes. Que seja. É esperável que seja, né, no Santo Barão? Não é mesmo, pastor Elielso? Isso é o que tem que ser. Embora, como o pastor Elielso mesmo já tinha dito aqui, que às vezes não acontece isso, né, Santo Barão? Infelizmente. Mas tem que ser. E principalmente com os de fora. Ele está interessado no testemunho dado ao mundo pelos cristãos. Olha aí, Santo Barão. Mesmo em meio a sofrimentos. Se o cristão apresenta o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que está lá no versículo 1 do capítulo 12, que é como o cristão tem que se apresentar diante de Deus, apresentarão ao mundo testemunho nobre.
Se ele já apresenta o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, se ele já se apresenta assim a Deus, para o mundo, irmão, será algo nobre. Ó, não um testemunho passivo, mas ativo, que demonstra claramente um comportamento comprometido com a salvação dos pecadores. Será que eu tenho isso? Será que eu tenho esse tipo de comportamento? Será que nós temos esse comportamento? Será que você tem esse comportamento? É algo que precisamos aprender. Se nós não tivermos, hoje nós vamos aprender. Amém, Santo Barão? Olha só. A nossa obra testemunha tanto quanto a nossa pregação. E eu creio que a nossa obra, ou seja, o nosso comportamento, ele fala até um pouquinho mais alto, viu, meu irmão? Até um pouquinho mais alto. Vejamos algumas maneiras positivas de reagir diante da perseguição e do sofrimento. Vamos aqui ver algumas maneiras. Hoje nós vamos estar falando sobre 3 maneiras como reagir diante dessa situação. Que situação é essa? Essa situação ruim que às vezes acontece contigo, essa situação ruim que acontece com cada um de nós, viu, irmãos? Nenhum de nós estamos isentos de passar por algumas situações que nos provocam um sentimento ruim. Mas na realidade, hoje nós vamos ver que mesmo passando por situações assim, precisamos sempre vencer com o bem. Glória a Deus. O primeiro exemplo que temos aqui, ó, porque está falando aqui a primeira reação que precisamos ter, vai falar sobre pagando o mal Com o bem. com o bem. Ô, meu irmão, aí tá uma coisa fácil? difícil. É Tá uma fácil, coisa difícil, pastor? tá não? Não é fácil. Não é fácil, não. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos. Agora eu quero interagir com meus irmãos. Respondendo bem rapidamente, pastor Lielso. O irmão tem alguma situação que o irmão pode me dizer que já pagou assim o mal com o bem? Algo assim? Já aconteceu isso na vida do irmão? Algo aconteceu assim, o irmão retribuiu com o bem ou alguma pessoa? Não precisa ser o irmão exatamente. Bem rapidinho. Aconteceu um fato, né? Um fato na minha família que foi uma situação ruim, né? Ruim, ruim mesmo. Mas que foi paga com o bem. Foi, graças a Deus. Glória a Pagou Deus. com bem. Glória a Deus. Graças a Deus. O Santo Varão tem esse lado assim que aconteceu, mas que pagou com bem. Sim, também tenho, também por acaso com pessoas, família, né? Família mesmo, próximo, muito próximo. Inclusive até testifiquei uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical de manhã. Uma pessoa muito, muito, muito próxima, que aonde a gente estava sempre ajudando de alguma forma, ou de várias formas, e a pessoa sempre ali falando mal, te caluniando, prejudicando, procurando te prejudicar de várias formas. Mas, graças a Deus também, a gente sabe disso, né? Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Tivemos a oportunidade de pagar aqui, no caso em questão, o mal com o bem. Glória a Deus. Então aqui nós podemos ver que existe 2 maneiras, teve 2 reações positivas, né? Porque isso faz parte da nossa vida, né, irmão, como cristão. Sim. Né? Eu me recordo agora também de um irmão que me disse que tem uma vizinha que ela, algumas vezes, ela sempre ia ali, batia na porta e reclamava, às vezes, até das crianças, tá brincando, até no mesmo quintal, num trampolim, às vezes as crianças pulavam no trampolim, né? Aí as crianças iam um pouco mais alto que o muro, a vizinha veio até na porta, reclamou, não quer que suas crianças tirem o trampolim daí, porque as suas crianças ficam pulando e ficam olhando do outro lado do quintal. E as perseguições foi muito, irmãos. E aí eu me recordo muito bem que esse irmão, o que ele fez? Ele foi no mercado, um certo dia com a esposa e a filha, e comprou um buquê de rosa. E chegou em casa e pediu para a filha ir lá na casa da irmã. Irmã, pode dizer, Suzana, viu, Santo Varão? Porque eu tenho uma gente chamando todo mundo de irmã. Mas foi no lado da vizinha, bateu na porta a criança com um buquê de rosa. A hora que ela abriu, ela levou um susto, porque ela só vivia perseguindo a casa, às vezes fazia o churrasco, elas iam lá reclamar. Mas quando ela abriu a porta e viu a criança com um buquê de rosa na mão, tô falando de mim não, viu, Santo Varão? Não tô falando de mim não. É do meu irmão ali. Ele foi lá, aliás, quando a mulher abriu a porta que viu o buquê de rosa na mão, a mulher tomou um susto. E a partir daquele dia em diante, nunca mais aquela mulher foi lá incomodar a gente, boa. Então, ou seja, vale a pena pagar o mal com o bem, viu? Mas nós falamos de um lado positivo, mas também existe os lados
negativo, né? Negativo, Não deveria, verdade. né? Mas existe. Os bons. E como a Bíblia é muito clara, né, irmão? A Bíblia é muito linda, que a Bíblia ela não só apresenta grandes homens, grandes nomes, que foram homens de Deus usados em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia não só apresenta o lado forte, mas também como a Bíblia faz questão de mostrar a fraqueza deles. E serve para nós. E isso aqui é um fato bem presente, creio eu falo por mim, que assim como eu tive essa oportunidade e uma vez eu paguei, igual eu falei nessa toda a experiência aqui, o mal com o bem, mas também, irmãos, eu tenho que ser sincero e tenho que dar a mão à palmatória. Já por várias vezes também tive a oportunidade de fazer e não o fiz porque reconheço que também sou falho, sou fraco também, né? Já aconteceu, Pastor Liel, também? Também já aconteceu comigo, né? Teve a oportunidade de fazer o bem, infelizmente, na ocasião, na hora, não consegui. Joga pedra na rua, Santo Varão. Você não joga pedra daí, não. Joga não, porque o telhado é de vidro e realmente pode trincar. Porque a vida é assim mesmo, irmãos. Hoje nós estamos aprendendo. E isso eu fico feliz com a atitude do pastor Liel, a atitude do irmão Valnês, porque realmente isso é realismo. Isso é uma realidade. Nós precisamos ser realistas. Não é fácil, mas é um ensinamento que precisamos cumprir com ele. Viu, irmãos? Pagar o mal com o bem. Observando aqui na leitura da revista, nós não vamos ler muito, porque questões de tempo, mas observamos aqui e já aprendemos que Jesus é um grande exemplo. Não é isso, irmãos? Sim. Jesus, o que ele fez na cruz ali? Ele orou de uma maneira apaixonadamente por aqueles que estavam ali, o quê? O crucificando. Jesus Cristo estava orando ao Pai por eles. Mas isso, falar de Jesus, mas Jesus, né, irmão? Para Jesus é moleza, né? Não é mesmo, pastor Leandro? Jesus é moleza aí, é Jesus aí. É o que muitos dizem, mas não foi moleza. Não foi, né? Porque ele veio como carne 100% homem. Olha aí, ó. Ele veio como carne 100% homem. Nós sabemos disso. A Bíblia é bem clara aqui, né? A Bíblia fala que ele deixou toda a sua glória, fez melhor que os anjos, igual a nós. Igual a nós é o quê? É o que a fé está referindo. Então ele veio igual um homem. Então ele veio dar o exemplo que nós podemos fazer isso aqui. Pagar o mal com o bem. Você viu aí, né, irmãos? O pastor falou tudo. Você viu aí? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Ou seja, meu irmão, aqui também eu achei que os irmãos iam falar dele. Nós temos o nosso irmão Estevão. Sim. Não é verdade? Porque agora o senhor falou assim, como é que o senhor falou mesmo, a respeito de Jesus Cristo aí? Agora eu fugi a palavra que ele falou aqui, irmãos, acabou de falar aqui, a respeito. Para Jesus, ele diz, muitos dizem assim, né? Muitos dizem assim, porque muitos acham assim mesmo, né, pastor Liel? Agora eu lembrei a palavra, é essa. Muitos quando falam, não, mas é Jesus, irmão. Mas não é bem Nós é diferente. Você quer comparar Jesus com nós? Não é isso mesmo? É verdade. Não é assim que fala? Mas aí, irmãos, o escritor aqui nos deixou o exemplo aqui, ele escreveu aqui sobre Estevão, Santo Varão. Estevão, e aí? E agora? Ué, Estevão, Primeiro Marte. não é isso? Estevão o quê? O Estevão não cumpriu isso aí, né, irmão? Vanessa? E, irmãos, aqui nós tratando aqui dessa questão de pagar o mal, e o exemplo maior que está aqui de Jesus, o pastor falou, que veio como homem, naquele momento que ele estava na cruz, ele estava como homem, bem colocado aqui pelo o nosso pastor Lielso. E agora aqui nós vamos ver a questão do Estevão, rapaz, verdade, a questão do Estevão aqui, irmão. Que naquele momento de recebendo ali aquelas pedradas, né, acredito que não foram britazinhas não, né, irmão? Com as graúdas, que né? Aquele homem também faz uma oração tão bonita, né? Exatamente. Linda. Ele faz uma oração ali tão Impressionante. bonita, irmãos. E aí como que nós vamos agora desculpar assim? Não, mas eu sou ser humano, eu não tenho condições de fazer essa oração. Se difícil. Estevão, que era como nós, tudo bem, vamos lá. Igual o pastor falou aqui, Jesus era Jesus, né? Irmão Sidney falou, o evangelista Sidney colocou aqui. mas há pessoas que pensam, Jesus era Jesus. Mas e Estevão? E Estevão? Homem como nós. Como nós. Como se diz, nós também somos capazes, né, de realizar verdade. esse feito. Sim. Agora a questão é, como que Estevão conseguiu? Como que Estevão conseguiu, irmão? Como, pastor? O que é necessário uma pessoa ter na vida, ser, para conseguir realizar um feito desse? O próprio texto nos dá a informação, né? Que, ou seja, o evangelho
entrou nele. Oh, glória. Essa é a questão de tudo, é deixarmos todo homem ou mulher, o ser humano que deixa o evangelho entrar, ele consegue pagar o mal. Oh, aleluia. Olha aí, irmão. É verdade. Com o bem. A questão é essa, é deixar o evangelho entrar e fazer o efeito necessário. Porque aí na prática nós vamos conseguir. Mas o próprio texto, né, não dá tempo, mas se você ler um texto bem longo, se você for ver lá, vai apontar as características. Aí você vai ver que era o que estava dentro, fazendo efeito dentro do Estevão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o que estava fazendo efeito, é o evangelho. É isso, o segredo é esse. Ou não existe segredo, né? Esse segredo foi nos revelado, né, Isso. irmão? A situação é essa. O evangelho tem que estar dentro de nós, fazendo efeito. Ou seja, para termos, irmãos, essa atitude de Estevão, traduzindo aqui ou tentando as palavras do pastor Elielso, somente tendo um compromisso com Cristo, somente nascendo de novo, verdadeiramente procurando crescer a cada dia numa vida com Deus, numa intimidade com Deus. Sem esse novo nascimento, é impossível, né? Não. É impossível. O ser humano, na nossa força, na nossa, até mesmo, irmão, na nossa boa vontade própria, muitas das vezes nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Às vezes até temos a intenção, às vezes até pensamos, não, eu vou deixar, eu não vou retribuir, eu não vou fazer. Mas, não, irmão, se nós não tiver, se o evangelho não tiver penetrado mesmo, enraigado dentro de nós não damos conta de ir. Ó, irmãos, pagar o mal, aliás, pagar o bem com o mal, evangelista Valnesse, pastor Elielso, pagar o bem com o mal é uma coisa diabólica, sabe? A pessoa te faz bem e você paga com o mal, isso é uma coisa diabólica. Pagar o mal com o mal é algo, ou seja, é uma retribuição humana. O homem age assim, ele paga o mal com o mal. Agora, meu irmão, pagar o mal com o bem, isso é pura graça divina. Glória a Deus. Isso é pura graça divina. Graça divina. Isso é coisa de crente enraizada em Jesus. Isso é coisa de um novo homem, como diz o evangelista Valnese e o pastor Elielso. Isso é para a pessoa que está realmente em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Ó, as pessoas podem nos prejudicar, no entanto, devemos suportar tudo pacientemente. Viu, irmão? Devemos suportar pacientemente. O pastor Elielso havia dito, eu quero que ele repita, se for possível, por favor, que a respeito pacientemente, que é algo Contínuo. Porque essa ofensa pode acontecer hoje, mas ela também pode acontecer Continuamente. né? Outras vezes, continuamente. Porque vai acontecer. Exatamente. Ninguém pode fugir disso. Vai acontecer situações, né? Porque que nos envolve que eu vou ter que usar o bem. Exatamente. Vamos continuar usando, né? Porque que Jesus diz? Que Jesus nos disse aqui? Que no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. E a aflição é o quê? Na aflição é o quê? Irmãos, a aflição é constante. Então, Jesus já deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus disse para, então, ou seja, o pacientemente aqui, irmãos, é o teu bom ânimo. Exatamente. Glória a Deus. Engraçado que a palavra paciência, né? Ela tem um dos significados dela. É interessante, eu estava vendo um dia, a palavra paciência, ela significa assim, é a capacidade de suportar a afronta, o desaforo, enfim, todo tipo de ofensa. Então, igual pacientemente, constantemente. Essa capacidade de suportar isso tem que ser constante na nossa vida. Constante na nossa vida. O escritor aqui, irmãos, e meus irmãos que estão me ouvindo, nos dá a referência de Atos 9:5, aonde vai mostrar Paulo perseguindo a igreja, maltratando a igreja, prendendo alguns irmãos, encerrando eles nas cadeias, arrastando das casas, de dentro das sinagogas, fazendo coisas horríveis com a igreja. Aí Paulo, no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, que ele tem um encontro com quem? Com Jesus. Aí o versículo 5 de Atos 9, ali mostra o momento que Paulo cai ao chão e ali uma voz começa a falar com ele. Paulo,
Paulo, por que tu me persegues? Persegues. Olha só esse termo que é usado ali pelo Senhor Jesus. Porque tu me persegue. Paulo não estava perseguindo, não era aqueles irmãos? Não estava perseguindo, não era aquelas mulheres, aqueles discípulos de Jesus? Aí Jesus Cristo entra na história aqui falando, porque tu me persegues. Ou seja, irmão, quando você tem a atitude de suportar pacientemente as perseguições, Jesus Cristo também entra na história. Jesus Cristo entra nessa luta sua. Aí Jesus Cristo toma a perseguição para si, ao ponto que Jesus Cristo se apresenta a Paulo dizendo, Paulo, por que tu está perseguindo os irmãos? Ele não diz isso. Por que você está perseguindo meus discípulos? Ele diz, porque tu me persegues. Quero desafiar você hoje, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, a fazer isso que eu, juntamente com o evangelista Valnez, o pastor Elielso, estamos aqui realmente disposto hoje, mais uma vez, colocar isso em prática. Quero convidar você também a pagar sempre o mal com o bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sempre pagar o mal com o bem. Escute aqui uma coisa. O tópico que eu vou ler aqui, para encerrar esse primeiro tópico, vai falar de uma pessoa como que a pessoa que está fazendo mal para nós, como que ela reage quando ela está fazendo coisas ruins para nós e nós, mesmo assim, fazemos coisas boas para com ela. Olha só, o apóstolo ensina que dar pão e água ao inimigo é um testemunho contundente que provoca o seu espanto e o sensibiliza profundamente. Romanos 12:20. Vamos ler, pastor Lielso? Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dar lugar à ira. Desculpa, irmãos, eu li o errado aqui. Versículo 20. Isso. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não... Amém. O que está querendo dizer isso aí, pastor evangelista Valnez? Esse negócio aí, o que está querendo dizer esse negócio? Esse negócio aqui é uma coisa... São as coisas de Deus, né, irmão? As coisas de Deus que é totalmente contrário a tudo aquilo que às vezes nós somos tendenciosos a viver e a praticar. Está aqui um exemplo claro, bíblico, de que o texto diz aqui claramente, não tem muita coisa que... se o teu inimigo tiver pão, tiver fome, se o teu inimigo tiver sede, é assim, irmão, nós não devemos de maneira nenhuma relutar, ou não temos, a Bíblia aqui, a citação aqui do apóstolo Paulo, ele também não deixa margem aqui para a gente encontrar uma válvula de escape. Não, se o teu inimigo tiver fome, ou ele tiver sede, dá ele pão. Aleluia. Ele dá o pão para ele. Glória a Deus. Não temos, irmão, mas é porque, ele é por isso, ou por aquilo. Não, irmão, ele não deixa aqui margem para nós questionarmos. Ele diz assim ainda, portanto, se ele tiver fome, dá ele o pão, se ele tiver sede, dá ele a água, porque fazendo isso, amontoará as brasas. O que quer dizer isso, amontoará brasas, irmão? Interessante. Sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do inimigo. A pessoa que está nos perseguindo. Sobre aquela pessoa. Porque, irmão, você quer uma coisa que vai mais cutucar a nossa consciência do que a gente fazer o mal para alguém e alguém vir te fazer o bem? Irmão, vamos... Antes de eu ser crente, eu já tive algumas experiências assim, de fazer algo ruim para alguém e alguém vir e fazer aquilo bem para mim. Eu tornar fazer o mal para a pessoa e a pessoa me fazer o bem. Aquilo então ia me... É o que Paulo ele usa aqui, então, amontoará a brasa. Porque aquilo que Paulo falou que Jesus falou com Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar. Porque quando a pessoa paga o mal e o outro retribui com o bem pra gente, irmão, aquilo fica na nossa consciência. Você fica queimando aqui, ó. Você fala, como é que pode? Eu tô fazendo isso, eu fiz aquilo, eu tô tentando prejudicar aqui ou ali, e a pessoa me faz o bem. Aquilo incomoda a gente. A gente incomoda a ponto de nos despertar. O que essa pessoa tem, então? A gente quer ir atrás para saber por que eu estou fazendo mal para ele. Tem alguma coisa na vida dele, ele faz o bem para mim. E é aqui que está um dos mistérios de
de Deus, da palavra de Ou Deus. seja, ser cristão. Ser cristão. Glória a Deus. Amém, gente boa? Glória a Deus. Aí nós vimos então no primeiro tópico, nós estamos estudando sobre vencendo com o bem. É isso que nós estamos vendo hoje. E a primeira situação aqui é pagando o mal como um bem. De que maneira nós temos pagado o mal? Tenho certeza, quero afirmar aqui, com o bem, não é, Varão? Nós temos pagado com o bem. Você também tem pagado, não tem? Tem pagado com o bem. Glória a Deus. Segundo subtópico, nós vamos estar vendo agora. Glória a Deus. Agora, no segundo subtópico, nós vamos estar falando sobre buscando a paz com todos os homens. Glória a Jesus. Versículo de número 18, pastor Liels. Vamos lá? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Como é que começa o versículo aí, pastor? Se for possível. Olha, porque existe alguma situação que é impossível? Porque Paulo está dizendo, se for possível. Depois você dá uma lida aí na sua Bíblia aí. Se você tiver com ela aberta, dá uma conferida para você ver. Pastor Liels não leu errado não, Santo Varão. Dá uma lida aí de novo, pastor Liels. Se for possível, O quê? quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Existe algum momento que é impossível? Existe, meu irmão. Vamos lá. Existe. Com a minha esposa, com o filho, colega de trabalho, até mesmo irmãos em Cristo. Vai ter situações que vai nos faltar, né? Essa paz que eu tenho que ter com todos os homens. Buscando a paz com todos os homens. Porque isso, irmãos, isso é algo que nós temos que aprender. Né? E como que eu aprendo? Não é com as situações? É verdade. E só que tem situações por causa da nossa natureza ainda que Deus está trabalhando, porque Deus está trabalhando ainda. Exatamente. Porque se nós fosse perfeito, nós já não estava Esse aqui mais. processo vai né? continuar até a Então, volta, né? nesse processo, irmãos, de ter a paz com todos os irmãos, eu, né, não posso aqui dizer outra coisa, eu vou falhar. Diante de Deus, não vou mentir, não vou ser hipócrita, falar que não, porque eu ainda estou no processo. Exatamente. Por mais que eu já tenha quase 30 anos de evangelho, mas eu estou no processo e de vez em quando é situação. O pastor falou da impossibilidade, né? Se for possível. Então, ou seja, existem momentos que não é possível manter a paz. É isso? Isso. A continuidade do versículo vai dizer o seguinte: quando estiver em vós, o que ele diz? Tem de paz com todos. Quando estiver em Vós. vós. Ou seja, partindo de vós, né? Partindo de você, tem o quê? Tenham paz. Tenham paz. A ordem para nós é essa. Partindo de nós, precisamos ter paz com todos. O pastor Lielson mostrou um lado que existe em nós, irmãos. Às vezes somos falhos mesmo, falhamos, erramos numa coisa ou em outra. Às vezes a esposa, igual ele disse, faz alguma coisa que às vezes nós, infelizmente... Vai nos tirar a paz. E nós também vai tirar a paz dela. Com e eu certeza. acho que se ela tivesse aqui, pastor, eu acho que ela ia dizer que mais nós tira a paz dela do que ela, meu irmão. Com É, certeza, com certeza. Mais tira a paz dela. É bom que certeza. ela vai estar ouvindo lá, né? Você vai concordar aí, irmão Aparecido. Nós mais tirar a paz dela do que ela. Não é isso? É verdade. Mas enquanto estiver em nós temos que ter a paz com todos. Não é isso mesmo, Valnes? O que o irmão nos diz? Não, mas realmente, o pastor Leos fez uma colocação de um lado bem positivo, porque há momentos na nossa vida, irmãos, devido a esse tratamento, né, a esse processo que nós ainda estamos, que para nós nós temos que ser bem realistas. Né? Não adianta a gente querer aqui maquiar, ser hipócrita também. Nós estamos estudando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é sempre verdadeira, e nós somos falhos. Que há momentos na nossa vida que às vezes realmente para nós é impossível. Mas, aí na sequência, né, aqui do versículo, ele fala bem, quando estiver em vós, se depender, naquilo que depender, vamos ter. Quando for possível, vamos ter. Não vamos ser, como se diz o outro, não vamos ser o primeiro a fazer a porca torcer o rabo. Exatamente. Certo? Se depende, irmão. Se está em você, se você pode recuar, você pode dar o braço a torcer, como diz o outro. Se você pode, tudo bem, vamos fazer. Tem que partir de nós. Exatamente. Tem que partir de nós. Né? Mas há aqueles momentos, como o pastor Leos bem colocou, que mesmo a gente sendo cristão, a gente tem que convir. Somos faltosos, né, irmão? Exatamente. Falta essa questão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão.
Ó, porque o texto está dizendo, se for, quando estiver em vós, tende paz Com todos os homens. Todos os homens. com todos os homens. Escute aqui uma coisa. Há momentos que essa paz aí, ela se torna um preço muito caro, ou seja, um preço que é impossível ser paga, certo? Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Há situações que pode querer cobrar de você um certo comportamento, e se você cumprir com essa exigência, você vai estar ferindo os princípios bíblicos, todo o ensinamento da palavra de Deus. Há pessoas aí fora, pessoas ainda que não compartilham da mesma fé, que vai exigir de você uma certa postura, vai querer que você faz alguma coisa ou outra, mas esse agir, essa ação, vai estar ferindo, como disse, a palavra de Deus. Irmãos, e essa palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela jamais pode ser barganhada. Essa verdade, ela tem que permanecer o tempo todo em tua vida. Então, irmãos, se uma vez que você rejeita a cumprir com aquela exigência, com aquele pedido, ou fazer aquilo, ou cumprir com aquilo outro, você então vai estar talvez criando um inimigo, Exatamente. né? Um desconforto. A pessoa talvez, então não serve, vai querer aquilo. Ô irmãos, se ela quiser partir para lá, que parte dela. Não foi sua, não foi você. Você permaneceu com a palavra de Deus. Não houve paz, não existe mais paz entre vocês. Mas não houve essa paz. É porque você permaneceu, escolheu ficar com a palavra. Escolheu permanecer comportando como um cristão, agindo como cristão, falando como um cristão. Existem rodinhas aí, irmãos, que vai exigir que às vezes quando estamos no meio dela, que contamos piadas, e piadas obscenas. O crente não tem isso. Se você não faz isso, você está fora daquele grupo. Não existe momentos como esse? Existe. Você é meio deixado de lado. O povo não quer ter um relacionamento contigo, eles têm você como como é que é? Um diferente. Um indiferente, um quadradão. Nós falamos quadradão. Né? Mas, irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus. Aqui na revista, dentro dessa questão ainda, o escritor nos dá um detalhe aqui interessante. Ele fala assim, ó. Contudo, muitas vezes, pessoas irritadas e combativas assumem controles de ministérios, igrejas e denominações e acham que estão fazendo bem à causa evangélica. Porém, provocam divisões entre indivíduos e igreja. E aí, irmãos? Será que esse escritor está correto, irmãos? Será que existe pessoas desse jeito mesmo, que é colocado na frente, pessoas irritadas, pessoas combativas, que são colocadas na frente de ministérios e igrejas? É isso mesmo? E até denominações? Vocês concordam com o escritor? Tá certo. Que nós vemos muitos exemplos, né, disso, infelizmente, que acontece de pessoas, né, que são colocadas ali para estar liderando pessoas, mas ele não tem a paz com todos. E aonde, né, causa divisão, né, causa divisão de indivíduos e de igrejas. Meu Deus. E aí, pastor? Pessoas, se tratando aqui mais específico desse assunto, né? Eu acho que vale a pena a gente observar que quando se fala de pessoas para causar divisões, nós estamos falando diretamente relacionado à igreja, né? A ministério. Isso, exatamente. Né? Então, nós vejamos bem, interessante, quando, estou me recordando aqui agora, de Atos dos Apóstolos, na instituição dos diáconos, né? Para a gente, quando vê ali os apóstolos, que há aquela circunstância, aquela situação ali da contenda, da divisão ali dos alimentos e tal, os apóstolos falam então, escolhi dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, irmão, ele jamais vai ser uma pessoa irritada, combativa. Porque se é uma pessoa que é separada para uma igreja, para
um cargo na igreja, para estar na frente de uma obra, de um campo, de um trabalho, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E essa pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, naturalmente, meus irmãos, é uma pessoa que tem paz com todos. Ele guarda a paz com todos. Exatamente. Porque é impossível quem é cheio do Espírito Santo ele não ter paz com todos. É verdade. Não é verdade? Então, se a pessoa é cheia do Espírito Santo, ele não vai dar esses problemas. Agora, quando dá-se então aquilo que o pastor Liel falou, uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo e é colocada, né, uma pessoa que ela é, como fala aqui, irritada, combativa, né? Então, essa pessoa, se ela é assim, porque o Espírito Santo ainda não trabalhou na vida dela. Exatamente. E se ela é posta numa posição dessa, ela vai causar problema, ela vai causar divisão, separação entre grupos dentro de igreja. E até mesmo na própria, né, Entende? família, em regra geral, né, irmãos? Olha só, meu irmão, maravilha. Nós vimos aqui algo interessante, ou seja, nós precisamos sempre buscar a paz com um? Não, com Todos. Com todos. Todos, viu, irmão? Todos, indiferentemente. Até isso mesmo, até aquele lá mesmo. Até aquela. Com todos. É com todos. E ele e ela também está incluído também. Nós precisamos buscar a paz com todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Vou te lembrar, não estou te ensinando, não. Vou só te lembrar. Você sabe. É porque às vezes a gente esquece. Deixa eu te ajudar aqui a lembrar. Hebreus. Lembrou? Hebreus 12. Lembrou o versículo 14? Ele mesmo diz assim, ó. Buscai a paz Com todos. com Todos. com todos. E a Santificação. sem a qual ninguém vai ver Deus. Sem a qual ninguém vai ver Deus. Não existe santificação sem paz, irmãos. É uma junto com a outra. Observe. Buscai a paz com todos e a santificação. Ah, eu sou santo, mas eu sou um cristão, sou isso, piloto, mas você não está intrigado com teu irmão, está intrigado com o vizinho, está intrigado com o companheiro de trabalho, com a companheira, né, irmãos? É verdade. Com o amigo lá da cadeira, lá da sala de aula, lá, ou da universidade, seja onde você estiver nos ouvindo aí. Então precisamos buscar a paz com todo. Deixa eu só te dizer mais uma coisinha aqui. Quando falamos de paz, o termo paz, nós lembramos do contraposto, ou seja, de guerra, de contenda, de luta, de fadiga. É interessante observar, irmãos, quando se fala de paz, está falando que ou não. Agora nós estamos em paz um com o outro, nós temos um bom relacionamento um com o outro, nós temos agora uma aliança um com o outro, nós convivemos bem um com o outro, independentemente se o espaço que estamos aqui é grande ou pequeno. Nós podemos até não estar nos esbarrando de tão pequeno que seja, porém nós vivemos com harmonia. Isso é viver em paz. Isso é ter paz um com o outro. Falar que tem paz um com o outro, porém não conversa com o outro, Não. você está em guerra, você não está em paz. Você está no outro lado da mão. Verdade. É, não é? Você está no outro lado. Então, nós precisamos realmente frisar isso em mente. Paz é ter um bom relacionamento uns para com os outros. É querer sempre o bem um do outro. É convivermos bem. É conviver mesmo sabendo que ele ou ela é indiferente de nós. É vivermos em paz. Enquanto estiver em nós, temos o quê? Paz com todos os Paz homens. com todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ó, o Espírito Santo ajuda o cristão nessa tarefa, viu, irmão? Você não está sozinho, não. O Espírito Santo de Deus te ajuda nessa tarefa. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo realmente, irmãos, nos ajuda. Porque eu sei que há momentos difíceis. E há momentos, irmãos, que a gente olha assim, meu Deus, como que eu dei conta de passar por aquela prova? Como que aquele camarada ou aquela mulher falou aquilo para mim ou para ela? E, rapaz, eu não reagi. Como que eu dei conta? Ô, meu irmão, não é porque você deu, é porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda. faz acontecer. Não é verdade, irmão? Os irmãos, já aconteceu a situação assim? É só o Espírito Santo mesmo, irmãos, que faz isso na nossa vida. Eu falo assim de experiência própria também, que já teve vários, né, não só entre família, mas várias situações na minha vida, bem como na vida dos irmãos e dos irmãos aqui presentes. Há momentos assim que a gente acha que não vai aguentar. Né? Há situações de afrontas, de qualquer momento inflamado na vida da gente, irmão, que a gente não sabe da onde que vem uma força. Sabe aquele momento que você fala assim, rapaz, eu tive pra pegar aquele cidadão, mas parece que alguma coisa me segurou? Não é alguma coisa.
Foi alguém. É o Espírito Santo Oh, cumprindo isso aqui, aleluia. ó. Glória- Ele glória a Deus. ajuda o cristão nessa tarefa. É verdade. É ele, irmão. Não foi alguma coisa que te segurou. Não foi alguma coisa que me segurou. E muito menos eu fiquei caladinho porque eu era bom em mim mesmo. Que eu tinha essa capacidade em mim. Porque nós não temos. É verdade. Nós não temos. Mas quando Glória a o Deus, Espírito aleluia. Santo de Deus, irmãos, Oh, glória. verdadeiramente nós abrimos a nossa vida para Meu Ele. Deus, E aleluia. Ele está fazendo, como se diz, morada em Morada nós. é o Senhor. Quando Ele está Aleluia. fazendo Aleluia. morada Aleluia. verdadeiramente em nós, Glória a Deus. Ele nos ajuda a suportar esses momentos. É verdade. Esses momentos de fogo. Porque há pessoas, engraçado, né, pastor? Que há pessoas que falam assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é para você andar fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Não. Ser cheio do Espírito Santo é para você viver a sua vida, o seu cotidiano, na direção de Deus. Aleluia. Capaz Glória a de Deus. suportar essas intempéries da vida. Capaz de suportar lá no ambiente de trabalho, como já foi dito aqui pelos nossos irmãos, capaz de suportar uma afronta de um colega do trabalho, do chefe, do encarregado, seja lá de quem é que for. Você está entendendo? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é que nós vamos sair por aí agora falando em mistério, pulando, sapateando. Não! Ser cheio do Espírito Santo é ter essa capacidade que é concedida pelo Espírito Santo para nos ajudar nesses momentos difíceis. Aleluia. Isso é verdadeiro. É aí que a gente vê um verdadeiro cristão, irmão. É nisso que a gente vê a maturidade espiritual de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. É aquele que no momento da afronta, ele tem o Espírito Santo, ele ouve o Espírito Santo falar com ele. Não, cala-te. Cala-te, recua. Louvado é o Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É isso, então, essa uma de umas tarefas lindas e maravilhosas, ou do exercício, ou do ministério do Espírito Santo em nós. Ajudar-nos a combater, ou a buscar, melhor dizendo, a paz com todos os homens. Não é Glória a verdade? Deus. Glória a Aleluia. Ô, glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí, Santo Varão. Louvado é Aleluia. o Senhor. Meus irmãos. Tem hora, irmãos, que a gente fala assim, rapaz, mas como que eu não ouvi? O Espírito Santo parece que põe até surdo, tem momento, que a gente nem ouve, tem coisa que o povo fala, né, irmão? Depois o inimigo, o bicho é assistente ainda, ele vai lá, sopra, que bicho falou aquele cinema, já passou, ó. O Espírito Santo, depois de ser surdo, tem hora que ele põe a gente cego. Pode. Rapaz, como é que eu não vi aquilo? É. É cuidar de Deus, é Ele cuidando. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Que Deus em Cristo aí continue nos ajudando a vencer isso aí, buscando sempre a paz com todos. Nós estamos vendo, irmão, na lição de hoje, na lição 6, vencendo com o bem. No primeiro tópico, nós vimos que o mal nós temos que pagar com o quê? Com bem. Com o bem. O que você tem que pagar o mal aí, gente boa? Com o bem, viu? E agora, e a paz? Aquele Com todos os com homens. todos, né? Aquele intrigado. Ô, irmão, olha que o Santo Barão que tava falando aqui do funcionário, do patrão que fica lá, sabe, injuriando da gente. Eu até lembrei de um. Ô, gente boa. Mas, né? Manter a paz com todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então agora nós vamos para o tópico 3. Já que nós vimos sobre pagando o mal com um bem, buscando a paz com todos. E agora? No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o quê? Que não Buscando a vingança. Nós não devemos buscar a vingança, Santo Varão. Não devemos buscar a vingança. Amém? Olha só. Romanos 12, 18. Orienta-nos a, se possível, viver em paz com todos os homens. Todavia, caso isso não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém. Quando o termo lá está falando, se for possível, dá a entender que há situações que é impossível, como já disse, quando a tua vida cristã, a tua fé, sabe, é requerida de uma maneira que, é requerido de você uma ação, um comportamento que pode pôr a tua conduta, a sua vida com Deus em xeque. Então, é meio que impossível. Então, mas aqui, deixa eu te dizer uma coisa, está falando aqui, ó. Todavia, caso isso não seja possível, esse momento aí não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém. Isso não está liberado, viu, gente boa? Por que nós não estamos liberados? É o que vamos estar vendo aqui. Olha só, o orgulho e o egoísmo tentam nos empurrar para a vingança contra quem nos
causa males. Isso é uma grande verdade, irmãos. Muito. Esse negócio aqui, ó, de orgulho e egoísmo, realmente ele tenta. E eu vou te falar uma coisa, às vezes ele até consegue, Muitos casos, né, irmão? A gente já viu muitas experiências assim. né? Já vi muitos casos desses. Já viu também, pastor? Esse negócio de orgulho aí, esse negócio de qual é o outro? De egoísmo, de empurrar a gente por esse negócio de vingar, querer vingar aí a situação. Infelizmente, sim. Eu contei do caso lá da irmã, do irmão lá que comprou o buquê de rosa e levou lá pra senhora que tava injuriando ele lá. Mas tem hora que tem uns que vai, não é rosa não, manda é espinho, né? É, E os espinhos aqui às vezes é em palavras, né? É. isso. E às vezes acontece até de ser em ação, É né? verdade. Sai em palavras, mas também sai em ação. Olha só. Faz parte da natureza humana retribuir igual ou mais fortemente o mal. Isso faz parte da natureza humana. Praticando contra nós, o mal que é praticado contra nós. Ó, desde o início do mundo, os primeiros homens assim agiram. Não é isso mesmo? Deu do princípio. Olha só, a lei de Cristo, no entanto, prescreve a alternativa à vingança. Vamos lá? Mateus 5, 38 ao 42. 38 ao 42 é a alternativa à vingança. Ou seja, tem a oportunidade de vingar? Não, mas agora tem a alternativa, que é fazer o bem. Vamos lá, Mateus 38, 5, 38. E ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ouviste o que foi dito? Você ouviu? Olho por olho e o quê? Dente por dente. Ou seja, fez algo com você, meu irmão, vai lá, retribua com a mesma moeda. Vai lá e paga do mesmo jeito. Mas aí agora tem o Jesus Cristo aí, ó, no cenário. Olha só o que Jesus Cristo diz aí. Olha só, escuta aí. E eu, porém, vos digo que não recitais ao mal. Não o quê? Recitais. Continua. Mas, se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E aí, gente boa? Esse negócio aí de virar a outra face aí. Apertou, não apertou? Ô, pastor Leelson. É, Ô, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Ser cristão não é para qualquer um, não. Ser cristão é só para quem vai realmente tem amor e tem desejo de morar no céu. Ser cristão é para quem realmente entrega a sua vida a Cristo e deixa Jesus Cristo moldá-la. Porque ser cristão pelas nossas próprias forças, querendo ser do nosso jeito, jamais conseguiremos. é verdade. Jamais conseguiremos. Jamais você vai conseguir dar outra face. Jamais você vai conseguir dar outra face aqui, dar a razão para aquele outro lá. Sabe? Você sempre vai querer ser o dono da razão. Você vai querer sempre ser o dono da vez. Mas o servo de Jesus Cristo, o verdadeiramente servo de Jesus Cristo, ele vai dar outra face. Esse homem, essa mulher, ele é despido de orgulho. Ele é despido de todo o egoísmo. Ele, em vez de ser isso tudo aqui, egoísta, orgulhoso, sabe o que ele é? Ele é amoroso. Ele ama. Em vez desse sentimento ruim, ele tem um sentimento extraordinário. É o amor Louvado é o Senhor. que Jesus Cristo veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Coisa tão fácil de falar, mas às vezes tão difícil de viver. É verdade. É, Não é mesmo, irmãos? e muito difícil. Muito. O que os irmãos podem me dizer aí? Pode participar aí, gente boa. Irmão, aqui tem uma palavra, um trecho aqui no parágrafo, que ele fala assim, faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. O que faz parte? Esse sentimento, ou essa vontade de retribuir o mal, Com o mal. ou seja, até mesmo aqui no caso que está dizendo aqui, De vingar, né? de vingar, de procurar, como se diz no ditado nosso bem popular brasileiro, correr atrás, não deixar, não levar o desaforo Para casa, né? Isso faz parte da nossa natureza. Mas me veio aqui agora uma coisa aqui, inclusive nós aprendemos aqui com o querido pastor Lielso, no último trimestre que nós estudamos aqui, acerca do ser humano, que nós não somos, irmãos,
Nós não somos somente, nós não temos mais, nós cristãos, somos agora, temos a nossa natureza humana. E isso aqui faz parte da natureza humana. Mas nós temos a nossa natureza espiritual. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer isso. Exatamente. O mundo tem a natureza humana. Somente, né? Somente. O ímpio lá fora, ele só tem a natureza humana. Mas nós cristãos, como estamos aqui, eu, você, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós entendemos e aprendemos já, irmãos, que nós temos uma natureza divina, uma natureza espiritual, uma natureza que ela é agora voltada para Deus, não é? Então, isso aqui, ó, essa aqui que foi colocada aqui, que de fato faz parte, sim, da natureza humana. Esse desejo, essa vontade de retribuir, de pagar, de vingar, faz parte da natureza humana. Mas nós, como Jesus falou, né? Nós não pertencemos a este mundo aqui. É verdade. Nós não temos que andar segundo mais. Tanto Romanos fala assim, porque agora, Romanos 8, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, a natureza humana, mas segundo o Espírito. Nós não andamos mais segundo a carne. Exatamente. Amém? Quer acrescentar, pastor? Não. Olha só, dentro de tudo que eles falaram, aí o escritor da revista colocou algo aqui interessante, que ele diz assim, ó, quando fala a respeito do olho por olho, pagar com a mesma moeda, no sentido, né, ele diz, ó, pois a justiça do amor, que foi cumprida inteiramente na cruz, deve ser o nosso, o quê? Padrão. Padrão. É aquela justiça lá, Santo Barão. É aquela justiça que precisa ser o nosso padrão de conduta. É aquela justiça. O apóstolo nos orienta a substituir a vingança pelo descanso em Deus, que retribuiu às pessoas os males que elas praticaram. A vingança pertence ao nosso Deus, irmãos. Viu? Somente a Ele. Vingar compete a Ele. Ele sim sabe a medida exata, a medida correta que aquele irmão merece. E se merece, viu, Santo Barão? E se merece. Porque às vezes nós podemos ler isso aqui, porque a tendência aqui é o seguinte, achar que Deus é nosso jagunço. É verdade. Pega ele, Jesus, pega ele. Peraí, Barão. Peraí, vamos orar por ele. Tem gente que é o seguinte, tem gente que se sente ofendido com alguma coisa. Eu já vi isso, inclusive eu já até comentei isso com alguém. Tem gente que crente espragueja o outro, irmão. E como? Vou te colocar debaixo do meu joelho. Isso é uma verdade, irmão. Ele tá querendo dizer outra coisa, mas aí essa é a linguagem do crente, que só crente entende. Não, espera, eu também tenho filho, espera ele crescer. Espera ele crescer. Sabe o que ele tá querendo dizer? Vai virar aquilo também. Vai virar aquela também. Eu vi o irmão uma vez, falou pro outro, você tá aqui, ó. Você tá aqui comigo. Eu fiquei assim, eu falei assim, Jesus, o que é isso aqui? Isso aí é a linguagem do crente, sabe, Barão? Mas é uma linguagem ruim, porque o sentido é ruim. Certo, Barão? Irmão Cid, tem um exemplo bem rapidinho aqui na Bíblia, até nós comentamos, antes de nós preparando a aula, pode ter um exemplo da questão de vingança que a gente observa que Deus é quem vinga o cristão que suporta tudo. É um exemplo, a gente tem Abigail. Abigail, não é verdade? Exatamente. Né? Porque nós sabemos ali que... Marido todo... nós sabemos ali que a situação era a seguinte. Davi guardou os pastores do marido da Abigail, não foi assim? Exatamente. Davi guardou, porque nós sabemos que na região que ele tinha muitos salteadores, né? E Davi guardou os pastores juntamente com o rebanho. Aí Davi foi pedir uma ajuda pro marido da Abigail, que eu não me recordo o nome do camarada. Eu tô tentando lembrar o nome. Eu tô tentando aqui. Acontece. Só que aí chegou lá, o mensageiro foi tratado muito mal. Não é verdade? Exato. Tratar muito mal. Aí, o mensageiro que Davi mandou, porque Davi queria pão, né? Queria comida, queria pão, né? Porque Davi tinha retribuído, feito um bem pro camarada. Exato. Aí ele perguntou, e o camarada responde, quem é Davi? Né? Ele responde dessa forma, quem é Davi? Né? Davi. Aí o que acontece? Olha bem, irmãos, a situação da vingança. Nabal? Nabal. Isso. Nabal. Olha bem a situação da vingança. Davi ficou irado.
Nós sabemos que Davi, irmãos, até então aqui, tá? Então o nome é feio, Nabal. Então, nós sabemos que Davi até aqui, irmãos, Davi tá aqui, sabe, o Davi, irmãos, ele era uma pessoa realmente temente a Deus e irrepreensível. Exatamente. A gente observa nas ações. Exato. Mas neste momento aqui, preste bem atenção, irmãos, ele ia cometer uma loucura. Davi ia cometer, né? Por mais que Davi era crente, nós sabemos que se você for olhar aqui, irmão, a trajetória da Davi era impressionante. O amor, assim, o que ele conhecia de Deus e ele praticava. Mas nesse momento, irmãos, a natureza do homem falou mais alta. Não deixou o espírito trabalhar. E ele ia cometer uma loucura, ele ia vingar. Exatamente. Ou seja, Ele ele ia matar ia até pessoas inocentes. E, né, cara? então, essa é uma situação, né, que a gente tem que observar que a gente tem que... Davi não conseguiu controlar. Exatamente. E Davi, realmente, irmão, se Abigail não intervém, Davi ia fazer uma loucura, ou seja, derramar sangue inocente. É isso. Eu não vou dizer pra você ser um Abigail, não, Santo Varão, porque às vezes você é, né, o varão aí da situação, mas eu vou dizer o seguinte, que você tem o comportamento de Abigail. Isso. Esse Né? é o correto. É o comportamento de Abigail. O comportamento pacificador, né? Isso. Aquilo que Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores. Exatamente. O pacificador o que é, irmão? O pacificador é aquele que ele não põe fogo na fogueira, ele não põe gasolina na fogueira. Ele vai sempre, ele tem a atitude de Abigail, né? Ela vem o quê? O pastor acabou de falar e narrou aí a situação, mas ela foi o quê? De encontro a Davi, ela correu, se humilhou na frente, né? E, como se diz o outro, para remediar a situação. Aí o interessante que foi o próprio Deus que matou o camarada, porque a Bíblia chama Exatamente. ele de filho de Belial. Filho de O que é Belial. filho de Belial? É filho de rebelião. Né? Então, porque a Bíblia chama o camarada ele, e depois foi o próprio Deus que se vingou. Então, a gente tem que ver, nós temos que observar, irmãos, que Deus é quem faz justiça por nós. É Deus, viu, Santo Varão? É Deus que entra na causa, é Deus que julga as nossas causas e a causa também alheia. Fique tranquilo, põe nas mãos do Senhor, eu sei que é difícil. Nós não estamos falando aqui que é fácil, viu, irmão? Nós não estamos falando aqui Porque que é nós temos o fácil. exemplo que Davi não conseguiu. Exatamente. Davi ia fazer uma loucura, e Davi ia vingar. Exatamente. Porque a tendência nossa, humana, né, daquela parte da... Natureza foi dita humana. aqui duas natureza, aquela da parte da natureza humana, ela, sabe, ela não fala, ela grita para cometer o ato da vingança. É o que aconteceu com o Davi. Né? Isso. Ela chega a gritar. Porém, irmãos, existe uma voz que ela não precisa nem gritar. Ela fala tão brandamente, mas ela consegue, mesmo assim, um poder extraordinário, que é a voz do Espírito Santo, que faz com que né, a gente, às vezes, às vezes não, a gente precisa fazer algo, precisa fazer parte da nossa vida, né? Porque a ação de Abigail, ela foi a ação do Espírito Santo. Exatamente. Não é assim? É. A ação da Abigail foi. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, gente boa. Dentro de tudo que nós aprendemos junto com esses irmãos aqui, esses Santo Varão, esses mestrados aqui, esse comportamento aqui positivo, como foi dito aqui, dando o exemplo da nossa irmã Abigail, quando você tem esse comportamento, ele pode tanto salvar a sua vida, a sua alma, como a alma daqueles que estão ao seu redor. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Esse comportamento de Abigail salvou a vida dela, porque Davi estava planejando matar todos. E ela também não iria escapar. Mas a ação de Abigail salvou tanto a sua vida como de todos os criados daquela terra. É verdade. As vidas que estavam ali foi poupada por causa de um comportamento positivo. Ô, varão, vale a pena, viu, irmão? Dói. Há momentos que dói. A gente ouvir certas coisas, sabe? Sofrer na pele, às vezes, algumas agressões por verbais, ou seja, de qual for a natureza. Mas vale a pena a gente retribuir com bem e deixar para que Deus trate aquela situação. Ô, irmãos, eu quero confessar aqui, muitos que me conhecem sabem que às vezes, sabe, eu tenho essa dificuldade, e às vezes eu quero, sabe, mas Deus tem moldado a minha vida. Eu tô falando Aleluia. com você aqui porque Glória você a é meu Deus. irmão. Você é meu Louvado irmão. seja Deus. Você me conhece, gente boa. Então, eu tô aqui aprendendo junto com vocês, junto com esses irmãos. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, que o Senhor possa entrar na nossa vida mais e mais e moldar a nossa vida segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Que possamos, irmãos, Glória a caminhar Deus. mesmo com Jesus. Porque, irmãos, pagar o mal, como vimos lá no primeiro tópico, com o bem, é coisa para quem tem Jesus na vida.
Irmãos, buscar ter paz com todo mundo, inclusive até com aqueles lá, aquele mesmo, isso, com aquela, é isso mesmo. Ô, mas é coisa de Deus. Ô, Jesus, vamos orar? Que Jesus Cristo entra naquela vida lá, que entra na nossa vida também, viu, irmão? Porque você também não é fácil, não. Você também não é fácil, não. Eu não sou fácil, viu, irmão? Você não ri, não, que você também não é fácil, não. Nós não somos fáceis, gente boa. Nós estamos todos na mesma condição, É de jeito. amadurecendo. Ô, irmão, não adianta você achar que você é bom, não. Foi dito aqui já. Bom aqui é só Jesus. Glória seja dada Só a ele. Jesus. É verdade. Viu, irmão? Vamos entender uma coisa. Nós sem Jesus, irmãos, nossa, irmão, nossa, nós sem Jesus, nós precisamos de Jesus. Oh, glória. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. É só assim, louvado irmãos, é o que nós vamos Senhor, conseguir aleluia. cumprir com a palavra do Senhor, com todas essas recomendações aqui, ó. Isso aqui é para crente espiritual. Deus tem misericórdia. Isso aqui é para de crente nós. espiritual, para cumprir com essas palavras aqui, ó. Sabe, irmão? Tá ali, ó, nos injuriando, nos perseguindo, nos maltratando e nós tá pagando com o bem. Tá com fome? Foi dito aqui, Dando dá pão. água lá, dá o pão lá, ó. Tá com sede da água, tá com fome, dá o pão. Olha, irmão, misericórdia. Jesus Cristo vai nos dar força. Amém. Jesus Cristo vai nos dar Glória força. a Deus. Amém, gente boa? Quero ler aqui com os irmãos a conclusão, que diz assim: esses versículos mostram o alto padrão da vida cristã autêntica. Notemos que não há nenhuma ordem aqui que Cristo não tenha cumprido. Cristo cumpriu todas. Ele é o nosso modelo. Jesus é o modelo. Glórias a Deus. É, louvado é o nosso Deus. Olhando para ele, obteremos os recursos espirituais para essa árdua tarefa. Olhai para Cristo. Lembrou de Hebreus ali, capítulo 12, versículo 1 e o 2? Que ele, olhai para Cristo, que é o autor e consumador. Ele não só criou, mas ele também cumpriu. Ele cumpriu, consumiu ali, né? Consumou a obra. Então, nós temos que olhar para ele, porque ele é o modelo, ele é o único modelo. Olha só, oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é uma experiência maravilhosa que nos dará condições de colocar em prática o quê? O restante do quê? Do parágrafo. Versículo 1 do capítulo 12 diz, começa dizendo: rogo-vos, irmãos, lembra do rogo de Paulo lá? Rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, é o nosso corpo tudo que serve ao Senhor. Nós servimos ao Senhor de espírito, alma e corpo. Se já começamos assim no verso 1, irmão, se já somos entregues ao Senhor dessa forma, o restante nós vamos conseguir cumprir. Amém? Só quem entrega completamente pode experimentar tal padrão de vida cristã. Somente olhando para os propósitos de Deus, para a nossa vida, é que seremos capazes de oferecer esse sacrifício de nós mesmos. É um grande desafio que cabe a nós aceitar. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Ô, gente boa, chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Queremos agradecer a Deus, queremos agradecer a você que está nos ouvindo. Quero agradecer ao meu pastor, o pastor Luiz, que tem sempre nos apoiado. A todos os demais obreiros, o vice-pastor, o pastor Lielso, que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, meu irmão. Amém. Viu? Nosso gente boa aqui, ó. Amém, Santo Varão, Jesus. Glória a Deus. evangelista Valnês. Santo Varão, rapaz, um excelente comentarista, viu aí, gente boa? Oh, glória! Que Deus em Cristo continue abençoando o senhor, a sua Meus vida. irmãos, eu que agradeço aí pela oportunidade, né? Pela concedida Aleluia. aí pelos irmãos, pastor Lielso, evangelista Sidney, né? E agradeço ao nosso Deus também por poder fazer parte aqui, né? Juntamente com os irmãos Amém. dessa ministração. É sempre bem-vindo, né, pastor Lielso? Oh, com certeza. Foi Bênção, um guerreirão tremendo aqui, não foi? Glória seja dada ao Senhor. Foi, rapaz, mas põe a mão no arador, já arou um bocado de terra boa. Gente boa. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, meu irmão, que está nos ouvindo. E continue sim, ouvindo e aprendendo junto conosco aqui da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te obrigado, agradecemos, ó Jesus, Deus, por esta por essa aula maravilhosa. oportunidade. Que
Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Elielson, Verdadeiramente, a a tua vida também do presença, evangelista Senhor, Valnês, é grande, a minha nossa. vida, a vida daqueles que estará nos Muito ouvindo. obrigado, Continue abençoando a todos, obrigado. as nossas famílias. Nos ajude, ó Deus, a Fale pôr em com prática a teu tua povo, palavra. Senhor, que está no Ajude-nos, ó Deus, amanhã. sempre a pagar o mal com o Diz bem. no episódio Ajude-nos, ó santo, Deus, a Senhor. buscar sempre a paz Tudo com isso todos. Fale Ajude-nos, as ó Deus, a orações entender que a vingança poderosamente. pertence somente ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a entender e a praticar cada dia mais a tua santa e poderosa palavra. Transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a viver a tua palavra de maneira diária, viver o cotidiano com o Senhor. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, até mais, gente boa. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Amém.